Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs, servos do Senhor. Deus abençoe a todos quantos aqui já estão conosco. Graças a Deus, irmãos e irmãs, vai deixando o teu like. Amém? Vai repassando aí essa live para mais pessoas, para que também mais pessoas sejam abençoadas. Porque a Bíblia nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor Deus. Tenho certeza que esse estudo vai ser uma bênção. Amém? Creio que Jesus vai nos ensinar. Glória a Deus. E a nossa alma vai ser edificada. Amém? Enquanto isso, vamos aguardando ali alguns irmãos e irmãs entrarem. Graças a Deus. E já estaremos adentrando, glória a Deus, no uso da palavra e a exposição do estudo bíblico, a qual temos por tema, esse tema aí que os irmãos estão vendo, desgraças causadas pelas ansiedades da vida do cristão ou do crente, amém? Graças a Deus, muitas vezes, irmãos, há coisa que aparenta ser coisa mínima, mas se nós não tivermos o cuidado, causa desgraça na nossa vida, amém? Causa dor de cabeça. Já estaremos aí com esse estudo abençoado. Fique aí, irmão, sintonizado, amém? Eu tenho certeza que Deus só tem a te abençoar. Repasse para mais pessoas essa live aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos aqui, meus irmãos, já adentrar. Creio que no decorrer do estudo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. As pessoas vão adentrando. Deus abençoe a nossa irmã Neuza Marcondes, Deus abençoe o nosso irmão Júlio, junto com a sua esposa Juliana. Deus abençoe o nosso irmão Lucas. Olha o Lucas aí, hein? Que bênção, graças a Deus. Irmãos, pegue a tua Bíblia, não sei que tem como, pegue ela, vamos meditar um pouco a palavra. Graças a Deus. Creio que é um tema, graças a Deus, que vai nos trazer uma edificação espiritual, também um alerta
um despertamento sobre a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós como homens, somos sujeitos às falhas. Quantas vezes nós nos encontramos ali ansiosos por uma coisa e outra. Amém? Vamos ver dentro do conteúdo da palavra, aleluia, sobre essa questão da ansiedade. Amém? Deus abençoe nosso irmão Etésio. Deus abençoe meu irmão. Deus abençoe nosso irmão presbítero Juliano, ali das bandas de Vitória, no Espírito Santo. Deus abençoe. Graças a Deus. Você que está chegando agora, temos por tema desse estudo as desgraças causadas pela ansiedade na vida do cristão ou na vida do crente. Amém? Graças a Deus. Pegue a tua Bíblia, vamos fazer o uso da palavra. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 e 7. Amém? Peço desde já perdão aos irmãos, caso porventura sair algum barulho aí por trás aqui, alguma coisinha ali, amém? Às vezes são as crianças brincando aqui, ou elas entre si ali conversam alguma coisa, e acaba aqui o celular captando o áudio e saindo aqui nessa transmissão. Amém? Jesus, desde já eu peço perdão aos irmãos por devido a esse imprevisto que poderá ocorrer no decorrer da live. Amém? Deus abençoe nossa irmã Maria Fernandes, glória a Deus, enfim, todos os irmãos que aqui estão. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, irmãos. Você que tem como pegar sua Bíblia para fazer o acompanhamento aí, a leitura, amém, é bênção. Caso você não possa, ouça, amém? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Glória a Deus, como ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, esse momento oportuno, Senhor, que temos nós, teus servos, em aqui estarmos mesmo à distância, Pai, mas todos ligados no mesmo pensamento, com o mesmo almejo, em adquirir, meu Pai, a graça do Senhor mais e mais sobre a nossa vida. Deus, dando, Senhor, sobre nós mais conhecimento, porque nos diz a palavra, crescermos na graça e no conhecimento. Nos abençoa, meu Pai, nos dando um estudo abençoado. Deus abençoa o lar, a família. Toma esta pessoa nas tuas mãos, meu Pai, dando vitória, dando libertação, repreendendo o mal, e assim, Jesus, o teu nome sendo louvado. Sê conosco, meu Pai, venha da vitória. Assim seja. Amém. Eu pergunto a você, irmão e irmã, quem, no decorrer da sua vida, nunca ficou ansioso, inquieto, glória a Deus, com alguma coisa? Eu tenho certeza que todos nós, uma vez ou outra ali, ficamos inquietos, ansiosos por demais, preocupados. E assim, meus irmãos, essa questão de ansiedade, louvado seja Deus, é algo que aos olhos do homem aparenta ser uma coisa simples, uma coisa que não tem nada a ver. Algumas pessoas até assim dizem, não, mas isso aí eu não tenho culpa, eu não consigo controlar. A pessoa acaba ficando ansiosa ali sem querer. Irmãos, a Bíblia nos traz um ensinamento sobre um princípio. Amém? Isso é uma ordenança, que é a questão da vigilância. Se há a vigilância como sendo a mesma ordenada, é algo que nós devemos exercê-la. Para quê? Para se evitar certas circunstâncias em nossa vida que não venha causar estragos sobre nós. O diabo, Satanás, ele é sujo, irmãos. Ele sabe quais são os nossos pontos fracos, ele sabe no que é que nós temos sujeições a cair.
E muitas vezes o inimigo ele vai lutar naquele ponto até tentar fazer a nós perecer, desviar, né, estacionar, retroceder. Então o inimigo ele está lutando, ele está pelejando, ele está ali sempre ali com setas inflamadas, com dardos inflamáveis sempre lançando sobre a vida do homem e da mulher para tentar fazê-lo ali, glória a Deus, errar o alvo. Então Satanás ele sabe, meu irmão, minha irmã, que nós temos sujeições à queda, sujeições a falhar, sujeições ali a nos rebeliarmos contra Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, aquele que afirmar não pecar, está fazendo o Cristo mentiroso. Então todos nós pecamos, seja no pensar, seja no falar, seja muitas vezes no olhar, nas ações, reações também, nos mínimos detalhes ali, muitas vezes desapercebidos, nós acabamos pecando contra Deus. Então eis aí a importância em todo momento eu, você, nós, estarmos ali, irmão, nos humilhando, né, debaixo das potentes mãos do Senhor. Para quê? Para que ao tempo do Senhor as misericórdias do Pai, elas prevaleçam sobre a nossa vida. E nós sejamos guardados, irmãos, das muitas acusações do diabo. Porque o diabo, muitas vezes, ele arma o laço, ele arma a cilada, ele arma a tramóia contra a vida do cristão. E muitas vezes, pela falta da vigilância na vida do irmão, da irmã, a pessoa acaba cedendo àquela tentação, aquela coisa ali que nos faz errar. E pode observar que Satanás, ele arma, é o armador, é o tentador, e no final, por devido às nossas faltas, às nossas falhas, ele acaba nos acusando, ele acaba nos apontando, ele acaba desejando apontar as manchas sujas nas nossas roupas espirituais. Então sempre devemos ter as nossas vestimentas lavadas, irmãos, aleluia, no sangue puro, no sangue da nova aliança. Nós devemos sempre buscar no Senhor, aleluia, a purificação sobre a nossa vida, porque a Bíblia diz que as nossas roupas em todo momento devem ser alvas, alvas como a neve. Então uma mancha do pecado faz com que a nossa vestimenta esteja manchada, suja, e eis aí uma brecha para Satanás acusar, e nesse ponto tentar ali nos fazer voltar a cair, sair da presença do Senhor. Mas o que estaremos tratando agora, meus irmãos, é a questão da ansiedade. Amém? A Bíblia está dizendo aqui que nós acabamos em fazermos o uso da palavra. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O versículo 6, irmãos, eu vou estar separando esse versículo em 3 partes. A parte 1 vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Esse termo inquieto, ele quer significar ansiedade, irmão, em excesso. Aquela pessoa que está sobremaneira ansiosa por demais. E o texto está dizendo que nós não devemos estar ansiosos. A parte 2 do versículo, ainda nesse versículo 6, Paulo está dizendo: antes que venhamos estar muitíssimos ansiosos, de uma forma excessiva, ele está dizendo assim, olha, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas através da oração e súplica e ação de graça. Então Paulo está dizendo que antes que nós venhamos estar ou nos apresentarmos como ansiosos, devemos apresentar as nossas causas na mão do Senhor. Devemos apresentar a nossa vida nas mãos do Senhor. Devemos apresentar a nossa situação nas mãos do Senhor, porque em tudo perante Deus, através da oração e súplica, em tudo perante Deus deve ser conhecido. Então Paulo está dizendo, olha, ao invés de vocês estarem muito ansiosos por devido aos cuidados, uma circunstância ou outra, apresenta elas nas mãos do Deus de Israel. Porque quando nós vamos aqui, irmãos, do versículo 7, olha o que diz aqui, isso é uma promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, se vocês deixarem a ansiedade de lado, vocês buscarem mesmo nos momentos das dificuldades, colocar nas mãos do Senhor esta causa,
O Deus de paz que excede, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Mas vai guardar os nossos corações de quê? Amém? É isso que eu vou adentrar na questão do estudo. Porque o excesso das ansiedades na vida do homem, irmão Fabrício, vai causar desgraças na vida do homem. E essas desgraças, quando acontecem na vida do homem, se o cidadão não vigiar, a pessoa morre espiritual. A pessoa desvia, a pessoa tem uma vida derrotada, uma vida apenas de problemas, problemas e derrotas. Por quê? Não confiara no Deus da graça, não confiara no Deus a qual nós estamos servindo. Paulo está dizendo, olha, em tudo perante Deus, sejam através das orações e súplicas, as suas necessidades conhecidas, aleluia, perante o Senhor. Amém? Porque fazendo assim, irmãos, apresentando a Deus as nossas causas, os nossos problemas, aquilo que temos ali para ser resolvido, olha a promessa no versículo 7, a paz de Deus, que excede em todo entendimento, guardará os vossos corações. Quer dizer o quê? Que mesmo aos momentos que a nossa alma está aflita, a nossa alma está aflita por conta do problema, aquela circunstância, irmão, que muitas vezes causa sobre a nossa vida ali uma certa aflição, o Senhor está dizendo, se nós apresentarmos as nossas causas nele e descansarmos nele, nós vamos ter paz em meio às lutas da vida que nós estamos enfrentando nessa jornada. E ele está dizendo que essa paz nós teremos, porque a paz que o Senhor nos dá não é a paz igual ao mundo, porque a paz do mundo é falsa. É uma paz passageira, é uma paz que logo cessa. Mas a paz que o Senhor nos dá é uma paz verdadeira, é uma paz duradoura e permanece porque Cristo é fiel e as suas promessas são verdadeiras. E ele está dizendo mais, olha, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, vamos aqui tratar a respeito desse termo ansiedade. Eu fui fazer umas pesquisas aqui, fui dar uma estudada a respeito desse termo, e eu vim fazer uma pesquisa na raiz da palavra. Às vezes eu costumo usar um dicionário, uma coisinha outra ali, para poder ir na raiz. Amém? Na raiz, para saber qual é o significado daquela palavra. E essa palavra ansiedade, quando eu vou no grego, ela vem de um termo chamado meriminal, que significa estar dividido em partes, estar excessivamente preocupado, ser puxado em direções contrárias. Então, sendo dessa forma, a ansiedade é um coração dividido entre a confiança em Deus e o medo das coisas que estão por vir. Jesus, ele nos advertiu, irmão. Mateus capítulo 6, 31, ele está dizendo assim, não andeis, pois, inquietos. Essa palavra inquietos quer dizer o quê? Ansiosos. Dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nós nos vestiremos. Versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai dessas coisas. Então a ansiedade em si, resumindo, é aquela pessoa que está com seu coração dividido entre em confiar em Deus e o medo das coisas que estão por vir. Amém? Quem aqui nunca ficou preocupado, quem sabe, pela falta do dinheiro, pela conta ali que está para pagar e não tem o dinheiro para pagar? Você fica preocupado, irmão. E o que acontece? Dentro desse contexto aqui que estamos tratando, aí entra a questão do que falamos ali no versículo inicial. Tem pessoas que deixam de confiar no Senhor e acabam dando espaço, brecha, para a ansiedade, a preocupação. E essa preocupação, irmão, aleluia, quando vem no coração da pessoa, ela vai vir como que roubando a paz da pessoa. Então essa é uma das desgraças que acontece pela muita ansiedade na vida do homem e da mulher. Aquela aflição rouba a paz do coração do homem, rouba a paz do coração da mulher. Nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o Senhor dizendo, não estejais ansiosos, ou seja, inquietos por coisa alguma. Por nada do que aconteça, não estejais ansiosos. Por que o texto está falando isso?
Porque se a ansiedade vem e ela está enraizada no coração do homem e da mulher, aquela pessoa vai se deixar levar pelas preocupações. E a paz do Senhor que está sobre a vida dela, vai ficando como que excluída. Aí a pessoa começa do nada a ficar perturbada, a pessoa do nada começa a ficar muito agitada, tantas várias pessoas começam a ficar depressivas. Então o diabo ele sabe, ele conhece. E o diabo ele vai aproveitar daquele momento de fraqueza da pessoa para poder colocar a lenha no fogo. Quantas pessoas que estavam na presença do Senhor, meus irmãos, aconteceu alguma coisa ali, o irmão ficou muito preocupado, ao invés de confiar no Senhor, se deixou levar pelas preocupações e o resultado está depressivo, não tem paz em sua vida, está vivendo uma vida atribulada, mas o Senhor está falando nesse momento, colocai nas mãos dele o teu problema, a tua situação, aquilo que ele causa muitas vezes aflição, coloca na mão do Senhor, tenha paciência, aguarda nele, porque sendo conforme o querer dele, ele vai entrar com providência, vai dar um basta nessa situação, resolvendo tudo, dando a você o escape também, o fortalecimento, tudo isso, irmão, para que a sua fé seja aumentada, tudo isso, irmão, porque Deus ele tem cuidado por minha vida, por tua vida, tudo isso para que o nome dele venha a ser louvado, adorado, porque só ele é o Deus que faz maravilhas em favor dos seus filhos e filhas. Jesus está dizendo, João capítulo 14, 27, deixo-vos a paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse termo não se turbe quer dizer o quê? Não esteja preocupado. Também se associa ao termo, não estejais inquietos. E o Senhor está dizendo, olha, não esteja o teu coração turbado, porque a paz o Senhor nos dá. Para quê? Para que venhamos confiar nele, para que venhamos descansar nele, porque o mais Deus fará pela vida daqueles que o amam e obedecem à sua doutrina. Amém, meus irmãos? Tem muitas pessoas aí que estão perturbadas também. Muitas vezes não é apenas por questão do excesso de ansiedade, não, irmãos. É porque muitas vezes é rebelde. Não aceita a palavra, não aceita a exortação, não aceita a correção e muitas vezes só quer palavra de bênção. Se um falso profeta fosse pregar, quem sabe essa mesma mensagem que estamos aqui tentando expor, falando das ansiedades, ele ia trazer num contexto para a pessoa apenas viver a vida do jeito que está, mas confiando em Deus. Ali pregando de uma forma para que a pessoa venha apenas confiar no Senhor. E ali pensando ele que a pessoa do jeito que está melada, lambrecada pelo pecado, Deus está com ele ou ela não está. Então o que muitos erram hoje é isso, irmãos. Porque deve ser analisado todas as coisas. Porque há tempestades que vêm na vida do homem e da mulher, que é por conta da rebeldia dele ou dela. Veja a questão Jonas. Jonas estava pagando um preço ali naquele navio e veja que quem estava com Jonas também estava pagando preço. Porque Jonas foi rebelde. Deus deu ordenança. Deus falou assim, Deus faça assado. E Jonas desobedeceu. Vendaval veio sobre a vida dele e dos que estavam com ele por conta que ele foi rebelde. Aí tem muitas pessoas aí depressivas, perturbadas, muitas vezes uma situação ou outra, porque não está observando o que manda a palavra. Mas nós que estamos buscando, mesmo na nossa fraqueza, irmão, porque nós não somos nada, mesmo na nossa pequenez, porque nós não somos nada, nós devemos nos esforçar. Deus está vendo o meu esforço, o teu esforço, para nós guardarmos a palavra, para nós vivermos a palavra, para nós não andarmos como o mundo, para nós não vivermos como Babilônia. Deus está vendo, Deus conhece, irmão. Qual é a intenção do teu coração? Porque tem muitas pessoas que elas apresentam-se apenas pelo exterior, mas muitas vezes esquecendo-se do seu interior. Amém, é louvável a Deus que venhamos santificar pelo exterior, na questão do corpo, das vestes, amém. Mas quantos estão com o coração podre, irmão? Não usa da misericórdia, não perdoa, tem raiva do irmão, fofoca, fala mal da vida alheia, deseja o mal do irmão. Quando vê um irmão sendo abençoado, tem almejo por ver a queda do irmão ou da irmã.
Irmão, roupa não salva, é fato, mas muitos estão andando de uma forma errada. Amém? Amém, meus irmãos? Pensando ali apenas, atrelando, colocando apenas confiança nas questões externas do teu corpo. Sabemos que isso é louvável. A mulher se vestir bem, o varão se comporta na modéstia, na doutrina, mas se o interior está como sepulcro caiado, está como um vale de ossos secos, aleluia, essas pessoas correm o risco em perder a tua salvação. Então nós que estamos pelejando pela fé, irmão, estamos batalhando, orando, tentando buscar, nós somos sujeitos a estarmos ansiosos. E o Senhor está trazendo a nós essa revelação da palavra, louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos nos deixar levar pelas ansiedades e os problemas, porque isso rouba a paz da vida do homem. E uma vez que a paz é roubada da vida do cidadão ou da irmã, isso vai enfraquecê-lo na fé. Vai enfraquecê-lo na fé. Mateus capítulo 6, versículo 30, olha o que o Senhor diz. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então veja que aconteceu uma circunstância ali com os discípulos, que o próprio Jesus está chamando eles homens de pouca fé. Porque eles não estavam confiando em Deus, eles estavam preocupados, irmãos, pelo que comer, pelo que vestir. Amém? Louvado seja Deus, pelo que beber. Eles estavam preocupados. Mas nós estamos vendo a exortação do Senhor que nós não devemos ter preocupação com essas coisas. Porque nós vimos que a promessa de Deus, se nós focarmos a nossa vida em confiar em Deus, ter confiança no Deus da providência, louvado seja Deus, Deus dará o escape, Deus dará o fortalecimento, Deus dará vitória para o seu povo. Não é fácil, irmão. Não é fácil, irmã. Quem sabe você está aí na peleja com teu filho pequeno, passando aperto, necessidade ali, vendo o teu filho, quem sabe, pedir um pedaço de pão, não tem nada para comer. Muitas vezes nós que somos pais, irmãos, bate aquele desespero, aquela preocupação. Mas o que o Senhor está falando é que nós não devemos deixar que o excesso da preocupação tome o lugar da nossa vida. Porque quando isso acontece, a fé da pessoa é enfraquecida. Irmãos, eu já conheci pessoas que ali estavam uma maravilha, uma bênção na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas aconteceu circunstâncias na vida dele e dela, que ela se deixou levar pelas preocupações da vida, a sua paz foi roubada. Estava vivendo uma vida atribulada e outra, a fé dessa pessoa esmoreceu, cessara, ao ponto de eu ouvir da boca desta pessoa que não acreditava mais no Deus a qual servimos. Você está vendo a desgraça que o excesso da ansiedade causa na vida da pessoa? Faz com que a fé venha fracassar na vida do homem e da mulher. E isso é uma das desgraças que o excesso de ansiedade, aleluia, causa na vida do homem e da mulher. Rouba a paz, enfraquece a fé do homem e da mulher, ao ponto de fazê-los o quê? Desacreditarem no Deus da salvação a qual servimos. Você lembra o que diz a palavra do Senhor a respeito da fé? Sem fé, irmão, é impossível agradarmos a Deus. Então, em todo momento ali, Satanás, como leão, bramando, rugindo, caçando a quem possa tragar, ele está ao nosso derredor. Ele está ali observando, irmã. Satanás sabe que no momento que o excesso da ansiedade entra no coração da pessoa e a pessoa se deixa levar, a tendência é a fé daquela pessoa morrer, porque Satanás sabe, irmã Paula, que no momento que a fé falta, a pessoa está pecando. Por que está pecando? Porque todos quantos buscam a Deus precisam crer que Ele é galardoador. Amém? Porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Pois importa de todos aqueles que buscam a Deus ou se aproximam de Deus, devem crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, meu irmão, nós não vamos alcançar a nova Canaã. Sem fé, você não vai obedecer a doutrina. Sem fé, você não vai viver os preceitos da palavra. Lembra o que disse Deus a Abraão? Sai da tua terra, Abraão, vai a uma terra que ainda eu vou lhe mostrar.
Abraão, quem sabe, irmãos, não pensou nenhuma nem duas vezes, ouviu a voz do Senhor, acatou aquela voz do Senhor, a ordenança do Senhor, se ajeitou e foi. Isso é fé. Então a fé, quando é colocada em uma boa colocação, ela gera o quê? Obediência, porque a fé verdadeira, irmão, está atrelada à obediência. É notório hoje você ver no meio dos muitos tantos aí intitulados cristãos, a respeito da fé. Não, irmão, eu tenho fé em Deus. Mas que fé é essa? Que a pessoa afirma tem fé em Deus, mas não obedece, porque a verdadeira fé está atrelada a obedecer. Muitas pessoas afirmam, eu tenho fé em Deus, irmão, mas anda que nem Satanás no mundo, no Egito. Ah, irmão, tenho fé em Deus, mas anda que nem um demônio emperiquitado ali, pintado, uma coisa e outra. Ah, irmão, tenho fé em Deus, mas anda como o mundo. Que fé é essa? Porque a verdadeira fé vai nos levar a ver a palavra, observar a palavra e obedecer a palavra. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque as coisas que tem no mundo, o amor de Deus não está lá. E todos quantos fazem a vontade do mundo, irmãos, é o quê? Sócio de Satanás. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizades contra Deus? Porque todos quantos se fazem amigos do mundo são inimigos de Deus. Então todos aqueles que andam como que de mão dadas com o mundo, irmãos, está o quê? Fazendo acordo com o próprio Satanás. Ele está do lado do diabo. O diabo fala, o diabo ordena, o diabo manda, pisa, cospe, a pessoa está lá, satisfazendo o desejo do seu pai, que é o próprio Satanás. Ai, irmão, eu tenho fé em Deus, mas que fé é essa? Porque a verdadeira fé nos leva a obedecer aos preceitos e às ordenanças do Senhor através da palavra. Amém? Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Tudo bem, esse contexto aqui está tratando a respeito daqueles que comem a comida ou outra ali. Não vamos entrar nesse quesito, mas vamos entender aqui que tudo que é feito sem fé torna-se pecado. Então, uma vez que você afirma estar servindo a Deus, mas você não tem fé nesse Deus que você está servindo, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo e isso deve ser o que é analisado. Se o excesso das preocupações está o que? Dominando o teu coração. Porque isso é uma desgraça que causa morte espiritual. Irmãos, outra desgraça causada pelo excesso da preocupação na vida do homem e da mulher é o sufocamento da vida espiritual. Sufocada. A pessoa não tem paz. Está se deixando levar pelo excesso ali das preocupações. A pessoa já está perdendo a fé, já tá meio bambareada. Está balançando para lá e para cá. Amém? A pessoa já está mil lá, mil cá. A vida dela é sufocada. Uma outra desgraça causada pelo excesso das preocupações, dos problemas da vida, é isso, o sufocamento da vida espiritual. Você lembra o que diz ali em Lucas, capítulo 8, 14? Vamos ler? Olha o que diz aqui. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Amém? Tenho certeza que você já ouviu falar a respeito da história da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E ali a semente caiu no caminho, outra caiu ali nos pedregais, outra caiu no meio dos espinhos, que no caso esta. E veja que ele até nasceu, irmão, até germinou, nasceu um pouquinho ali, mas, perdão, o excesso dos espinhos ali veio sufocar aquela planta ao ponto de não deixar ela crescer. Amém? E a planta, quando é muito perfurada ali, machucada, ela acaba se secando e morrendo. Ali foi sufocada pelos espinhos. Então Jesus vai trazer ali aos ouvintes e traz a nós aqui também, que esses são aqueles que ouviram a palavra, aceitaram a palavra, mas o coração dele, a paz do Senhor não está lá. A confiança dele não está
aleluia, ao ponto de descansar no Senhor. Ele está preocupado com as riquezas terrenas, com os deleites dessa vida, com as coisas desta vida. Está preocupado demais com o serviço, com o trabalho, com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai se vestir. Está preocupado com as coisas lá. E aqui o texto está falando, irmãos, que essa muita preocupação em excesso faz com que a vida seja sufocada. Porque aqui está dizendo, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Então, a outra desgraça causada pelo excesso das preocupações e ansiedades é que a vida da pessoa não vai frutificar, ela vai ficar sufocada. Então, nós devemos vigiar, irmãos. Provérbios, Marcos capítulo 4, 19. Diz-nos a palavra, a mesma coisa, a mesma parábola citada. Mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando em qual ponto? Entrando em quê? No coração, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então a vida da pessoa está o quê? Sufocada, a pessoa não consegue frutificar. Você lembra o que disse lá em João capítulo 15? O que é que fala lá, irmão? João capítulo 15. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. E vocês, meus amigos, meus filhinhos, nós somos as varas, somos os ramos. Me chama muita atenção, irmã Nilza, que nesse contexto, em João capítulo 15, Jesus como a videira e nós como os ramos, ele disse que os frutos devem ser notórios da vida daquele ramo, daquela vara. João capítulo 15, versículo 3, Jesus ele diz que pela palavra que ele tem pregado, nós já somos limpos, já somos purificados. Aquele que dá fruto é limpo, mais ainda para que venha dar mais e mais frutos. Mas toda aquela vara que não dá fruto na presença do Senhor, a Bíblia nos traz a revelação que a navalha vai ser passada, aquele ramo vai se secar, por quê? Secou por quê, irmão? Porque não está na videira. E a consequência de estar seco e não estando na videira é para ser jogado ali de canto para ser queimado. Está vendo o que causa, irmão, o excesso da ansiedade na vida do homem? Nós estamos lendo que a semente caiu nos espinhos. A vida da pessoa ficou o quê? Sufocada. Por quê? Por conta do excesso da preocupação em sua vida. E esse excesso fez com que não viesse dar frutos na presença do Senhor. E nós estamos vendo que o ato e efeito em não darmos frutos na presença de Deus vai resultar na condenação eterna. Então, se você quer dar muito fruto na presença do Senhor, vigia com essa questão aí, irmão. Das ansiedades, as muitas preocupações com uma coisa e outra. Amém? É um dos quesitos que nós devemos vigiar, porque a vigilância não engloba apenas esse quesito. Vai englobar vários outros meios que também devemos vigiar. Mas como o nosso tema aqui que estamos tentando atrelar é a respeito das ansiedades, vamos vigiar nesse ponto. Porque tem muitas pessoas, irmã Neuza, que tratam a ansiedade como uma coisa normal. Amém? Uma coisa que é incontrolável, uma coisa que eu não consigo controlar. Por que a Bíblia manda vigiar? Se manda vigiar porque é uma precaução. Sempre uma precaução, se nós colocarmos em prática o ato da vigilância, nós vamos evitar ter preocupados com excesso em relação às coisas que tentam nos tirar a paz. É inevitável, irmão, que nós não venhamos nos preocupar. Somos sujeitos a tal. O que nós não podemos é deixar o excesso dominar a nossa vida. Porque, conforme já foi falado, rouba a paz, enfraquece a fé, a pessoa é sufocada espiritual e a tendência é não dar frutos na presença. Se a pessoa não vigiar, morte espiritual e condenação eterna.
produz opressão e abatimento. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Aleluia. A solicitude no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Essa palavra solicitude quer dizer o quê? Ansiedade. Vai ficar assim, a ansiedade no coração deixa o homem o quê? Abatido. Abatido, irmão, tristonho, amargurado. É nesse ponto aí que o diabo está conseguindo, muitas vezes, colocar depressão na vida de muitas pessoas. Mas sabe o que é o que o Senhor fala, irmão, para você? Quem sabe ansioso, ansiosa. Salmos capítulo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Lança, irmão, teu cuidado ao Senhor. Coloca as tuas causas, as tuas preocupações nas mãos do Senhor, porque Ele vai lhe dar o livramento e a vitória. Quem sabe aí faltou o valor para pagar o aluguel do mês, o gás acabou. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas temos promessas. Se nós lançarmos os cuidados ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Deus não vai dar permissão que o justo seja abalado. Amém? Davi lhe disse: já fui moço, hoje estou um pouquinho velho, mas eu nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Porque Deus é providência. No momento, quem sabe, você olha para um lado, você olha para outro, não vê resposta nenhuma. Mas nesse momento o Senhor me toca para falar, irmão, olha para o alto. Olha para o autor e consumador da tua fé, porque dele, do Senhor, vem o teu socorro, dele vem o escape, o fortalecimento e a providência sobre a sua vida, sobre a sua situação. Mas precisamos esperar, precisamos confiar na sua misericórdia e obedecer a sua voz. Glória a Deus. Irmãos, outra desgraça que o excesso das ansiedades causa na vida do homem, como a pessoa já está meio baqueada, bambaleando ali, meio sem fé, está tristonha, está meio angustiada, perplexa, pessoa desanimada, desacreditada de tudo, aí vem outra consequência, outra desgraça por causa dessa ação chamada ansiedade. Sabe qual é? Fazer você desviar os olhos de Cristo. Mateus capítulo 14, versículo 30, olha o que nos diz a Bíblia. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Jesus ali havia ordenado aos seus discípulos que passassem a outra margem do rio. E em um certo momento ali houve uma tempestade sobre o mar. Vamos assim dizer, ali viu Pedro, os discípulos, Jesus andando sobre as águas. Que coisa tremenda. Amém? Jesus ali andando sobre as águas e os discípulos ali até dizendo: não, é um fantasma. É um fantasma. Aí Pedro teve ali a ousadia, vamos assim dizer: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor sobre as águas. E o Senhor disse: venha, Pedro, venha. Pedro colocou a sua perna sobre a questão do barco, para fora do barco, jogou a outra perna, viu que ficou sobre as águas. O que é isso? Fé. Enquanto os seus olhos estão olhando para o Senhor, mesmo que esteja o problema, irmã Nilza, aí está assolando a vida, mas se os seus olhos estão em Jesus, minha irmã, a irmã está andando sobre as águas. Por quê? A sua preocupação não está no mar revoltoso da vida.
A sua preocupação não está nas ondas revoltosas, porque o seu olhar, o seu foco, a sua fé está em Cristo, está obedecendo ao Senhor. Mas veja que Pedro começou a andar sobre as águas, começou a andar. Mas vendo ele, as ondas enormes vinham, o mar meio lá, meio cá revoltoso, Pedro começou a duvidar. E quando ele veio remover o seu olhar de Jesus, a Bíblia nos diz que ele começou a afundar. Então, uma das desgraças causadas pelo excesso de ansiedade na vida do homem é fazer com que o homem tire os seus olhos do Senhor. A pessoa deixa de olhar para o Salvador. A pessoa deixa de olhar para aquele que pode lhe ajudar e passa a olhar só problema. Quantas pessoas que, louvado seja o nome do Senhor, não está mais confiando no Senhor, não está mais confiando no Senhor. Porque o seu olhar não está mais no Senhor. Conforme falamos, a fé é enfraquecida. Então é um sinal que a pessoa desviou o seu olhar de Jesus, está olhando apenas para um problema. Irmã, não olhe o tamanho do problema, não. Olha o tamanho do Deus que você está servindo. Ele disse apenas haja, e do nada houve alguma coisa. Eu tenho a certeza que apenas uma palavra dos lábios do nosso Deus, aleluia, essa situação vai mudar. Essa circunstância vai passar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Mas nós devemos o que? Permanecer na obediência, na doutrina, servindo a Ele, corpo, alma, também espírito. É isso mesmo, irmão. É maravilha. A pessoa está nesse processo aí para tirar a CNH. É uma preocupação medonha, irmão. Tá preocupado com uma coisa e outra. Que o negócio é feio. É isso. E se encaixa também nessa questão, irmão. Não nos deixarmos levar pela preocupação, mantermos a calma ali, a paz, orar ao Senhor. Que no momento ali do processo, Jesus vai dar vitória. Jesus vai nos dar sabedoria para poder manusear ali, passar a marcha, fazer o percurso ali, observar os detalhes para não tomar ponto. E é bênção, né? Eu peço até aos irmãos que orem aí nesse quesito, para que nós venhamos passar. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então os nossos olhos devem estar em Jesus. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou fazer aqui uma colocação, aspas, tá certo? Para os irmãos não interpretarem errado. Todo falso profeta vai pegar aqui Isaías 41, 10. Não temas, meu irmão, minha irmã, Deus está contigo. Não se assombre, porque eu sou teu Deus, eu lhe fortaleço e lhe ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eita maravilha, o falso profeta, ele ama pegar essas passagens para elevar o ego da pessoa. A pessoa também perdeu o tempo, está toda cagada no pecado. A pessoa chega a sair se achando, está mais cagada ainda, irmão, porque não se arrependeu, não se humilhou. Quando Deus fala, não temas porque eu sou contigo, Ele está dizendo para você que é fiel. Tem uma passagem que eu vou dar uma pesquisada depois, que até a pessoa quebra essa falácia do falso profeta. Uma passagem que diz que Deus apenas está com ela se a pessoa estiver com Ele. Amém? Então o Senhor está dizendo para você que é fiel, você que está obedecendo a doutrina, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu lhe fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então vamos olhar para Jesus, vamos confiar no Senhor, vamos obedecer à voz do Senhor, porque isso nos livra da queda, da derrota, das amarguras causadas, meus irmãos, por conta das nossas ações erradas. E se a pessoa já está com o olhar desviado do Senhor, se a pessoa já está com pouca fé, se a pessoa já não está mais crendo no Senhor, não está mais tendo aquela convicção, sabe o que vai levar ela? A mais uma desgraça na sua vida, qual? A levar a fazer ações precipitadas. Quantas pessoas que por devido ao excesso da preocupação
acaba tomando decisões precipitadas em tua vida. E por conta dessas ações precipitadas, consequências ruins vêm sobre ela ou sobre a vida de muitas pessoas que estejam também por perto dela. Amém? Quando nós vamos aqui em Samuel, 1 Samuel capítulo 13, verso 13, olha o que nos diz a Bíblia, presta atenção. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, procedeste como louco, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, versículo 14, agora não subsistirá o teu reino, já que tem buscado ao Senhor para si homens segundo o teu coração. Irmãos, o que acontece? Saul, ele não estava apto para oferecer sacrifícios para Deus. Se você pegar o Velho Testamento, você dá uma folheada lá no Velho Testamento, você vai ver que apenas os sacerdotes, somos sacerdotes ali, poderiam fazer sacrifícios, amém? De animais, apresentar oferta ali ao Senhor, apenas os sacerdotes. Se formos observar, Saul com seus exércitos estava em Gilgal. E ali eles estavam aguardando Samuel descer para aquele lugar, para que se fosse ali apresentado os sacrifícios ao Senhor. Sabe o que aconteceu, irmão Fabrício? Saul não teve cuidado, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, deixou o excesso da ansiedade, ficou muito ansioso para que aquele momento ali acontecesse logo. Sabe o que ele fez? Agiu de uma forma precipitada. Ele se precipitou. E essa precipitação custou um preço caro. Por quê? O reino dele que seria confirmado, o Senhor está dizendo o quê? Que não subsistiria, não iria subsistir mais. Por quê? Por conta daquela ação que ele tomou de uma forma precipitada, por conta da ansiedade do teu coração, o seu reinado caiu por terra. Está vendo, irmãos, a consequência em nós não vigiarmos com essa questão do excesso da ansiedade em nossa vida? Por devido a tanta preocupação naquela questão, você acaba tomando decisões erradas. Vou citar um exemplo. Uma pessoa, é costumeiro acontecer isso, irmãos. A pessoa está devendo muito, acaba pegando ali um empréstimo no banco, sem condição, presta atenção, acaba pegando um empréstimo para pagar a conta. Irmão, você pega R$1.000 ali como empréstimo, você vai pagar 2, 3 mil. 2,5, 3 mil reais. Você pegou apenas 1.000. Vai depender, acho que muito do banco ali, da instituição que a pessoa está fazendo o empréstimo. Aí pessoas ali, tem pessoas que vai lá, faz aquele empréstimo para pagar dívida. Irmão, não pagou tudo, ainda ficou devendo, e aí agora tem empréstimo para pagar. Amém? Que vem com juros arrancando o couro da pessoa. Eu já vi situações, o irmão Fabrício, eu até tenho certeza que ele vai saber mais ou menos quem é a pessoa, não vou citar nome, está com empréstimo nas costas, está devendo, fez situações, fez ações erradas ali, não soube manusear o valor do empréstimo, ficou devendo. O que é que a pessoa fez? Queria fazer um novo empréstimo para poder pagar aquele empréstimo que havia feito. Irmão, o que é isso? Agir, irmão, por impulso. O excesso da preocupação faz as pessoas não ter o foco em Cristo. Os olhos dele não estão no Senhor. Está fazendo o quê? Fazendo ele agir de uma forma precipitada. Por devido ao excesso de ansiedades na vida dele ou dela. Mas o Senhor está falando, Salmos, capítulo 27, 14. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, em Deus. Então, ao invés de nós fazermos ações precipitadas, vamos confiar em Deus, irmão. Amém? Se acontecer essa circunstância, está lhe roubando a paz, ore, coloque na mão do Senhor. Porque é promessa de Deus, Ele lhe dá paz. E no meio dessa circunstância, resolver o teu problema, para que você saiba que Ele é Deus e assim o nome dele seja glorificado.
Já teve testemunho aqui de irmãos aqui na sede, irmãos? Tá até no YouTube aí, eu vou caçar depois esses testemunhos aí para rodar em alguma transmissão aí. No caso do nosso irmão Antônio, o que acontece? A esposa dele estava meio fraca na fé e o irmão não havia recebido ainda o Vale Gás pela empresa que ele trabalhava. E acontece, irmãos, que o gás acabou. Ele só estava ali com o valor do dízimo para devolver. E ele, como é um varão que busca obedecer a Deus ali, se esforçado na obra, a esposa dele até falou, não, meu amor, você pega esse valor do dízimo aí, você conversa com o pastor Eduardo, pega desse valor e compra o gás. Mas o irmão falou, não, isso aqui já é do Senhor, já separei aqui, é do Senhor, é da obra, eu não posso mexer. Mas ele fez um voto com Deus, ele fez ali, como dizer assim, como se fosse uma oração. Ele ajoelhou ali e falou que iria devolver ali o valor para Deus, amém? E que Deus ali viesse suprir a necessidade, porque o gás dele havia acabado. Irmãos, a Bíblia não, na verdade a situação ali, o testemunho vai dizer que eles quando chegaram do culto, o irmão falou assim, olha mulher, pode acender o gás aí, que tem gás, Jesus já colocou o gás aí. Quando a irmãzinha bateu o isqueiro ali, o fogo acendeu. Aí ela ficou como que de boca aberta. Porque ela que estava ali, ela sabia que o gás já havia cessado, não se havia mais gás. E segundo o testemunho relata que se passou mais ou menos uma semana. O botijão ali com gás, os irmãos só cozinhando ali, fazendo aquela costelinha abençoada no feijão. Aquela comidinha abençoada, né, que o Nordeste não gosta. E passou-se uma semana sem gás. Como? Fé, irmão, providência. Porque o irmão confiou no Senhor e colocou aquela causa na mão do Senhor. Não é fácil, irmão. Muitas vezes acontece alguma coisa conosco, alguma coisa que envolve muitas vezes o financeiro. Eu confesso para vocês, muitas vezes eu fico preocupado. Amém? Não tem como dizer, eu não vou ficar preocupado. Ficamos, irmãos. Mas o que o Senhor está falando conosco é para nós não nos deixarmos levar pelo excesso da preocupação. Quem já pensou? A irmã Nataliana está preocupada com uma coisa e outra, e quando pensa que não se precipita nas ações e acaba fazendo coisa errada e acaba complicando a situação que já estava complicada. Então devemos confiar no Senhor. E ali o testemunho, a irmã, os irmãos cozinhando ali a semana toda. Quando o irmão recebeu o Vale Gás, fala da alimentação aqui, acho que havia também o Vale Gás, alguma coisa assim, ele dobrou o joelho e falou, Jesus, recebi aqui, dá para comprar um botijão de gás, corta o gás aí. Quando o irmão fez assim, que a irmã tentou acender, cadê o gás? Acabou. Então Jesus entrou com providência naquela causa. Amém? Então nós devemos o que? Aguardar, esperar, ter paciência, nos animar no Senhor, porque Deus, Ele é quem nos dá o escape e também o fortalecimento. Então, irmãos, a ansiedade é algo que traz destruição sobre a vida dos homens e das mulheres de Deus. Recapitulando, já vamos concluir. Rouba a paz e rouba a fé da pessoa. O excesso de ansiedade na vida da pessoa sufoca a vida espiritual e traz abatimento espiritual. Se a pessoa não vigiar, a pessoa morre espiritual. Faz a pessoa desviar os olhos de Cristo, ao ponto de fazer a pessoa tomar decisões precipitadas. Amém? Então, qual é a solução, irmão e irmã, para a ansiedade em nossa vida? 1 de Pedro, capítulo 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim todos quantos estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Salmos 37, 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então a cura para a ansiedade, irmãos, é confiar no Senhor, é lançar sobre ele os nossos fardos e assim descansarmos nele, porque a providência é certa. Amém? Então estão aí desgraças que causam o excesso de ansiedades na vida do homem e na vida da mulher. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, palavra boa esta, meu Pai, a qual o Senhor traz ao nosso coração,
a qual nós devemos confiar no Senhor. Não é fácil, meu Pai, confiar nos momentos, nas circunstâncias, que tudo aparenta, meu Pai, não ter solução. Venha nos ajudar, meu Pai. Aumenta a nossa fé, perdoa a nossa pouca fé, meu Pai. Pouca fé é esta, Senhor, ao ponto de muitas vezes desacreditarmos da tua ação, do teu operar. Perdoa-nos, meu Pai, por nossa pouca fé. Perdoa-nos, meu Pai, pelo excesso, muitas vezes, de ansiedade sobre a nossa vida. Meu Deus, tem misericórdia. Apressa-te ao socorro dos teus filhos e filhas, meu Pai, que estão passando por lutas. Quantos estão perdendo a fé, estão perdendo as esperanças, estão perdendo a convicção, meu Pai, da tua salvação para com eles. Meu Deus, venha nos ajudar, venha nos levantar, venha nos capacitar para que nós avancemos pela fé e alcancemos a coroa, meu Pai, eterna de salvação. Sê conosco e nos livra, meu Pai, de todo laço, todo embaraço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Jesus. Aleluia. Eita, deixa eu beber aqui um pouquinho de água, meus irmãos. Amém? Só um momento. Sim, Pai. Quem recebe esta palavra diz amém, Jesus. Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Está aí a palavra do Senhor. Meditem nela. Graças a Deus. Confesso a vocês que foi até um estudo que foi aplicado com Independência, amém? Não deu para fazer a transmissão. Aqui estou recapitulando o estudo, refazendo mesmo. Mas o engraçado da questão, irmão Fabrício, que nunca sai do mesmo jeito que você aplicou ali. Lá o Senhor deu graça para ser aplicado de uma forma. Aqui o Senhor já deu palavras novas, um jeito diferenciado para ser aplicado. E é isso que faz cumprir a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela se renova. Em todo momento que você está lendo, que você está estudando, que você está meditando, sempre vem um discernimento novo ali, uma coisa nova do Senhor para a nossa vida. Isso é maravilhoso, porque traz a nós edificação espiritual. Amém, Jesus? Então é isso, meus irmãos. Você, quem sabe, nunca aceitou Jesus, nunca fez uma aliança com o Senhor, eu lhe convido nesse exato momento a você a levantar a sua mão, a aceitar Jesus, dizendo assim comigo: Senhor Jesus, nesse exato momento, eu ouvi a tua palavra e me arrependo, Senhor. Lhe aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida, me selando com teu sangue, me ajudando, meu Pai, a alcançar a salvação eterna. Amém? Quem sabe você falhou, errou, fez alguma coisinha ali, deseja nesse momento fazer a oração de reconciliação, repita assim comigo: Jesus, eu estava afastado, longe do Senhor, mas nesse momento estou retornando ao Senhor, à tua casa. Me aceita, meu Pai, me perdoa, me cobre com teu sangue e me ajuda a estar firme nos teus caminhos. Para a glória do seu nome, assim seja. Amém. Você, quem sabe, errou, meu irmão, não vigiou num pequeno detalhe ali, falhou em alguma coisa, vamos fazer a oração do conserto, amém? Pedir ao Senhor que venha nos perdoar, nos limpar, nos purificar, nos dar graça, para nós ali buscarmos mais e mais a face e a presença do Senhor. Deus eterno e bendito Pai, tome em tuas mãos a vida desse irmão, dessa irmã, que por pequenos detalhes, quem sabe por falta de vigilância, errara, meu Pai, falhara, meu Deus, praticando coisas, quem sabe, errôneas perante o Senhor. Perdoa ele, perdoa ela, perdoe a nós também, meu Pai, porque muitas vezes falhamos em mínimas coisas. Tem misericórdia,
Deus, está nas tuas mãos o nosso lar, nossa família, nossa casa. Passa com teu sangue e nos dê vitória. Fortalece a todos nós. Fortalece os meus irmãos para que venha se colocar de pé, Senhor. E assim, meu Pai, ser uma bênção nas mãos do Senhor. Entra com providência, dando livramento e dando a vitória. Assim seja. Amém, amém e amém, Jesus. Então, graças a Deus. Fiquem com Deus, meus irmãos, na paz do Senhor. E que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, hoje e sempre. Amém, irmão Roberto. Chegou no amém. Mas é bênção. Eita. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Papai, a casa.